Todo mundo conhece a história dos Três Reis Magos, né? É um clássico de Natal. Só que, e se a história que a gente conhece tivesse perdido um pouco na tradução? Pois é, o texto original, em grego, esconde pistas que, na verdade, transformam completamente a narrativa. Vamos mergulhar nessas palavras para descobrir o que elas realmente revelam. Pois é, essa pergunta é o que vai guiar a gente por aqui. A gente vai fazer um mergulho fundo na riqueza da língua e da teologia do Evangelho de Mateus para decodificar essa narrativa juntos, palavra por palavra. Então, o nosso roteiro de hoje é este aqui. A gente vai seguir os passos dos magos, sabe? Desde a estrela que os guiou, passando pela alegria épica que eles sentiram, o verdadeiro significado da adoração, os presentes cheios de profecia e, por fim, o novo caminho que eles tomaram para casa. Vai ser quase uma investigação de detetive, só que no texto antigo. Beleza, vamos começar então? E o ponto de partida de toda essa jornada é, claro, a estrela. Mas, como vamos ver, ela representa muito mais do que um simples fenômeno astronômico. Olha só que interessante. No texto original, a palavra usada é aster, e o papel dela aqui vai muito além de ser só um corpo celeste. A estrela funciona, na verdade, como um recurso literário que representa a própria mão de Deus guiando ativamente quem busca a verdade. Ou seja, a viagem deles não foi por acaso, sabe? Tinha uma mão divina ali orquestrando tudo. Agora a gente avança um pouco na história. Pensa na cena. Os magos acabaram de falar com o rei Herodes. Estão meio tensos e, de repente, eles veem a estrela de novo. A forma como o texto descreve essa emoção uau, é de arrepiar. A frase que o autor usa no grego original é essa aqui. Mesmo sem entender, só de ouvir, já dá para sentir o peso, a força dela, né? Traduzindo ao pé da letra, isso significa algo como uma alegria imensa, muito, muito intensa. É considerado uma das expressões de felicidade mais fortes de toda a Bíblia. O autor não queria só dizer, eles ficaram felizes. Não. A intenção era mostrar uma explosão de alegria, uma euforia total. Eles finalmente reencontraram o sinal que os levaria ao destino. E aí, finalmente, eles chegam ao destino. E é nesse ponto que o texto original vira de cabeça para baixo, uma das imagens mais famosas que a gente tem dessa história, revelando detalhes que fazem toda a diferença sobre onde e quando isso aconteceu. Pensa rápido. Presépio. A gente sempre imagina os magos no estábulo, certo? Perto da manjedoura. Só que o texto grego usa a palavra oikeion, que significa casa. Isso é uma pista enorme. Sugere que a visita não aconteceu na noite do nascimento, mas um tempo depois, quando a família já estava morando numa casa de verdade. Mas não é só o lugar que muda. O gesto deles. Nossa, o gesto é tudo. A palavra grega para adorar que aparece é proseknesan. E isso aqui não é só um gesto de respeito. Significa se jogar no chão, se prostrar completamente. É um ato de submissão total a uma autoridade superior. Agora imagina fazer isso na frente de uma criancinha. O peso teológico disso é imenso. Eles estavam reconhecendo o divino. Ok, e agora chegamos na parte dos presentes. Talvez o clímax desse encontro. E olha, eles não eram só presentes caros, não. Cada um deles era como uma peça de um quebra-cabeça profético. Essa frase resume perfeitamente a ideia. Os presentes não foram escolhidos por acaso. Juntos, eles pintam um quadro completo contando a história da identidade e do destino daquela criança, reconhecendo ali o Rei, Deus e o Salvador. E aqui a gente detalha essa simbologia toda. O ouro, em grego krison, é o presente para um rei, simboliza a realeza. O incenso, libanon, era usado nos templos, na adoração, representa a divindade. E por fim, a mirra, smirna, essa é a parte mais forte. Era uma resina usada para embalsamar corpos, apontava diretamente para o sofrimento e para a morte. Pensa só, em 3 presentes eles resumiram tudo: rei, Deus e sacrifício. É uma biografia inteira em um baú de tesouros. Mas a história não acaba aí, com os presentes. A forma como os magos vão embora, quando a gente olha o texto original, percebe que até a despedida tem um significado muito mais profundo. A palavra usada para o aviso que eles recebem em sonho é crematistentes. E essa palavra não significa um sonho qualquer, tipo sonhar que está voando. Não, ela se refere a uma ordem divina, um oráculo. Foi uma comunicação direta para protegê-los e, para preservar o plano que estava em andamento. E a ordem era clara: voltem para casa por outro caminho. E essa frase é genial, porque tem um duplo sentido. O primeiro é o óbvio, o literal. Peguem uma rota diferente para escapar da armadilha do Herodes. Mas tem o segundo sentido, o simbólico. Quem passa por um encontro desses tão transformador
não volta para casa sendo a mesma pessoa. Voltar por outro caminho significa que a vida deles tomou uma nova direção. Então, no fim das contas, o que essa análise do texto original nos mostra? Que essa não é só uma historinha de reis seguindo uma estrela. É uma história sobre como a busca sincera pela verdade é guiada por uma força maior, sobre a alegria explosiva de encontrar essa verdade, sobre uma adoração que reconhece o divino e, finalmente, sobre como encontros assim mudam a gente para sempre, nos fazendo pegar um novo caminho na vida. E tudo isso nos leva a uma última pergunta para a gente ficar pensando. Se uma história que todo mundo acha que conhece de cor pode ter tantos significados escondidos assim no seu idioma original, quantas outras histórias que formam a nossa cultura também guardam segredos que a gente ainda não descobriu? Fica a reflexão. A busca por esses significados, bom, ela está só começando.